Olá, queridos e queridas leitores do Museu do Gibi. Vamos hoje conhecer um pouco sobre Flash Gordon. Antes, porém, não se esqueça do like. E se esta aqui pela primeira vez, se inscreva no canal e vamos agora às curiosidades. Flash Gordon é o herói de uma tira de jornal de aventura e ficção científica, romance planetário, originalmente desenhada por Alex Raymond. Publicada pela primeira vez em 7 de janeiro de 1934, a tira foi criada para competir com outra tira de aventura, Buck Rogers 2. A tira de Buck Rogers tinha sido muito bem sucedida comercialmente, gerando diversos produtos licenciados. Sabendo disso, a King Features Syndicate decidiu publicar a sua história em quadrinhos de ficção científica. Inicialmente, a King Features tentou comprar os direitos das histórias de John Carter de Marte da série literária Barsoom de Edgar Rice Burroughs, também conhecido por Tarzan, personagem que já havia se tornado tira de jornal em 1928. No entanto, o Syndicate não conseguiu chegar a um acordo com Burroughs com isso. A King Features escalou Alex Raymond, um dos seus ilustradores contratados, para criar uma nova história. Raymond se inspirou em outro romance de ficção científica, When Worlds Collide de Philip Willi e Edwin Balmer de 1933, onde há um planeta órfão que entra em rota de colisão com o planeta Terra, e um herói atlético, sua namorada, e um cientista viajar para um novo planeta usando um foguete espacial 3. As primeiras amostras de Raymond foram rejeitadas por não conterem sequências de ação suficientes. Raymond reformulou a história e enviou de volta para o Syndicate, que a aprovou. Raymond firmou uma parceria com o ghostwriter Don Moore, de 1904 a 1986, um escritor e editor experiente. As primeiras histórias de Flash Gordon por Raymond foram publicadas a partir de janeiro de 1934, ao lado de Jim das Selvas. A tira de Flash Gordon foi bem recebida pelos leitores de jornais, tornando-se uma das mais populares histórias em quadrinhos americanas da década de 1930. Assim como Buck Rogers, o sucesso de Flash Gordon resultou na venda de vários produtos licenciados, incluindo livros pop-up, revistas para colorir e naves espaciais, armas de raio de brinquedo. A tira de jornal de Flash Gordon foi publicada diariamente de 1934 a 1992, com a prancha dominical continuando até 2003. As impressões ainda estão sendo distribuídas pelo King Features Syndicate. A história em quadrinhos segue as aventuras de Flash Gordon, um belo jogador de polo e graduado da Universidade de Yale, e seus companheiros Dali Arden e Dr. Hans Zarkov. A história começa com a Terra ameaçada por uma colisão com o planeta Mongo. Dr. Zarkov inventa um foguete para voar para o espaço na tentativa de parar o desastre. Meio louco, ele sequestra Flash e Dali, aterrissando no planeta e interrompendo a colisão. Eles entram em conflito com Ming, o impiedoso, o governante maligno de Mongo. Por muitos anos, os três companheiros têm aventuras em Mongo, viajando para o reino florestal de Arboria, governado pelo príncipe Barin, o reino de gelo de Frigia, governado pela rainha Fria, o reino da selva de Trópica, governado pela rainha de Zira, o reino submarino dos homens tubarão, governado pelo rei Kala, e a cidade voadora dos Akmen, governada pelo príncipe Vultan. Eles são acompanhados em várias aventuras iniciais pelo príncipe Tum dos Homens-Leão. Eventualmente, Ming é derrubado, e Mongo é governado por um conselho de líderes liderado por Barin. Flash e amigos visitam a Terra para uma série de aventuras antes de retornar a Mongo e cair no reino de Tropica, mais tarde se reunindo com Barin e outros. Flash e seus amigos então viajam para outros mundos antes de retornar mais uma vez a Mongo, onde o príncipe Barin, casado com a filha de Ming, a princesa Aura, estabeleceu uma regra pacífica, exceto por frequentes revoltas lideradas por Ming ou por um de seus muitos descendentes. Na década de 1950, Flash se tornou um astronauta que viajou para outros planetas além de Mongo. A longa história da Guerra Sorpi leva o Flash a outros sistemas estelares, usando naves espaciais que são mais rápidas que a luz. Além de Ming e seus aliados, Flash e seus amigos também lutaram contra vários outros vilões, incluindo Azura, a rainha das bruxas, Bruca, chefe dos gigantes de Frigia, a organização fascista da Espada Vermelha na Terra, e Brazor, o usurpador tirânico de Tropica. Após o período de Raymond, escritores posteriores criaram novos inimigos para o Flash combater. Austin Briggs criou Kang, o Cruel, o filho insensível de Ming, príncipe Polon, que tinha o poder de encolher ou aumentar criaturas vivas. A inescrupulosa Rainha Rúbia e Piron, o Cometa Mestre, estavam entre os antagonistas introduzidos durante a fase de Mech Raboy.
Os Sorpi, uma raça de metamorfos alienígenas que desejavam conquistar a galáxia, eram vilões recorrentes nas histórias de McAvoy e Dan Belry. O as dos caças espaciais Sorpi, Barão da Actula, tornou-se um inimigo periódico do Flash nas histórias do final da década de 1970. No Brasil, o primeiro capítulo, ou prancha dominical de Flash Gordon no Planeta Mongo foi publicado no número 3 do suplemento infantil do jornal A Nação, do Rio de Janeiro, em 28 de março de 1934. A partir do número 15, o suplemento passou a circular de forma independente com o título de Suplemento Juvenil. Depois de mais de 80 capítulos publicados em página dupla no suplemento, em 1937 decidiu-se pela publicação de um álbum de luxo, contendo as primeiras 60 pranchas, do qual foram impressas 3 tiragens de 5.000 exemplares, vendidos com absoluto êxito. Ariobaldo Adolfo Eisen, fundador do suplemento juvenil, publicou uma edição comemorativa dos 40 anos do lançamento do personagem, em 1973, republicando o álbum de 1937, mas com uma nova capa feita pelo mesmo artista, Antônio Monteiro Filho. Essa nova capa teve um fundo azul, enquanto a original era vermelha. Em 1987, Ariobaldo republicou novamente a edição de 1937, em comemoração aos 50 anos da histórica edição. Em 28 de agosto de 1934, Flash Gordon começa a ser publicado no tabloide Suplemento Juvenil, editado no Rio de Janeiro, mas com distribuição nacional. Em 27 de fevereiro de 1936, o Suplemento Juvenil publica o livro Flash Gordon no Planeta Mongo, reunindo pranchas publicadas anteriormente no tabloide. Em 21 de maio de 1938, é publicado o livro Flash Gordon no Reino das Cavernas, primeiro volume da Biblioteca Mirim, a versão brasileira dos chamados Big Little Books, que foram chamados de tijolinhos, em agosto de 1939. Flash Gordon passa a ser publicado em O Globo Juvenil do jornalista Roberto Marinho, que adquiriu todos os direitos para o Brasil dos personagens distribuídos pelo King Feature Syndicate, em 1973. Ariobaldo Adolfo Eisen, criador do suplemento juvenil, publica uma edição especial de Flash Gordon no Planeta Mongo, em 1974. Ariobaldo lança outro volume especial com o título Flash Gordon no Reino das Cavernas, com a republicação das páginas dominicais anteriormente lançadas no suplemento juvenil, do número 77 de 4 de junho de 35 até o número 232, de 9 de junho de 36, e que saíram às terças-feiras. Em 1991, LPM Editores lança um álbum com as tiras diárias escritas por Harvey Kurtzman e desenhos de Dan Belry. Em 2003 foi anunciada pela Seria Editora Opera Gráfica um álbum nos moldes dos produzidos pela Ebal, entretanto acabou não se realizando. Em 2010 o álbum foi publicado pela editorial Calaco, pertencente ao jornalista Franco de Rosa, ex-proprietário da Opera Gráfica. Em 2015, a Ediouro, através do selo Pixel Media, editora que desde 2013 publica os álbuns de Fantasma e Mandrake, lançou Flash Gordon no Planeta Mongo, baseada na edição da Titan Books em abril de 2016. A Mitos Editora publicou King's Watch, Defensores da Terra. Flash Gordon foi destaque em 3 seriados estrelados por Buster Crabbe: Flash Gordon, 1936, Flash Gordon's Trip to Mars, 1938, e Flash Gordon Conquers the Universe, 1940. O seriado Flash Gordon de 1936 foi condensado em um longa-metragem intitulado Flash Gordon or Rocket Ship ou Space Soldiers or Flash Gordon. Spaceship to the Anon, o seriado de 1938 em um longa-metragem intitulado Flash Gordon, The Deadly Ray from Mars, e o seriado de 1940 em um longa-metragem intitulado The Purple Death. From Outer Space, o primeiro seriado de Flash Gordon permanece protegido por direitos autorais, mas a compilação feita do segundo serial e o terceiro seriado são de domínio público. Na década de 1970, vários diretores famosos tentaram fazer um filme da história. Federico Fellini optou pelos direitos de Flash Gordon de Dino de Laurentiis, mas nunca fez o filme. George Lucas também tentou fazer um filme de Flash Gordon na década de 1970, no entanto, Lucas não conseguiu adquirir os direitos de Laurentiis, então decidiu criar Star Wars. De Laurentiis então contratou Nicholas Roeg para fazer um filme de Flash Gordon. No entanto, de Laurentiis estava descontente com as ideias de Roeg,
e Roeg deixou o projeto. De Laurentiis também discutiu a contratação de Sergio Leone para dirigir o filme de Flash Gordon. Leone recusou porque acreditava que o roteiro não era fiel aos quadrinhos originais de Raymond, pegando carona no sucesso de Star Wars, Superman e Star Trek The Motion Picture. Flash Gordon não foi um sucesso de crítica no lançamento. Melody Anderson co-estrelou com Jones como Dali Arden, ao lado de Tim Topol como Dr. Hans Zarkov, Max von Sydow como Ming, Timothy Dalton como Príncipe Barin, Brian Blessed como Príncipe Vultan Peter, Vingard como Clitus e Ornella Muti como Princesa Aura, produzido por Dino de Laurentiis, com desenhos de produção ornamentados e figurinos de Danilo Donati. As cores vivas e os efeitos retro foram inspirados diretamente na história em quadrinhos e nos seriados dos anos 1930. A atuação de Brian Blessed como líder dos Alkin, Príncipe Vultan, alojou o veterano ator de palco e tela na consciência coletiva para a pronúncia de uma única linha: Gordon S. Alive? Que mais de 30 anos depois, permaneceu a citação mais repetida, reutilizada e reciclada do filme e da carreira de Blessed. O status cult do filme o levou a aparecer fortemente nos filmes de comédia Ted 2012 e Ted 2 2015, causando um ressurgimento do interesse pelo filme. Em 1967, foi feita uma adaptação turca de baixo orçamento da história em quadrinhos, chamada Flash Gordon's Battle in Space by Taking, Fezada Sarpizanlar em turco. Hasan Demirtag interpretou Flash Gordon. Em abril de 2013, Rob Pratt, diretor do popular filme de fãs Superman Classic, anunciou planos para fazer Flash Gordon Classic. O curta de animação tradicional apresenta os personagens Flash Gordon, a namorada Dali Arden, o ajudante Dr. Hans Zarkov, o antagonista Ming, o impiedoso, e a Princesa Aura. Em 2004, Stephen Sommers, diretor de Van Helsing e The Moon, comprou os direitos de filmagem de Flash Gordon em 2010. Foi anunciado que Brett Eisner tinha assinado contrato para dirigir a versão cinematográfica 3D de Flash Gordon, em 22 de abril de 2014. O site The Hollywood Reporter noticiou que a 20th Century Fox estava desenvolvendo o reboot Flash Gordon com roteiro de J.D. Payne e Patrick M. Sekai. Em 15 de abril de 2015, informou que Matthew Vaughn está em negociações para dirigir o filme. Em maio de 2015, o animador Rob Pratt lançou o fan-filme de curta-metragem Flash Gordon Classic em seu canal no YouTube. A animação é inspirada no segundo episódio do seriado de 1936, The Tunnel of Terror. Um filme de animação estava em desenvolvimento na Disney Fox com Taika Waititi escrevendo e dirigindo. Em agosto de 2019, o filme foi cancelado, mas em julho de 2021, os produtores John Davis e John Fox revelaram que Waititi ainda estava trabalhando no filme, embora agora seria em live action em vez de animação. Steve Holland estrelou a série de TV Flash Gordon entre 1954 e 1955, com 39 episódios filmados em Berlim Ocidental, pouco depois da Segunda Guerra Mundial. Alguns episódios mostram a destruição real ainda presente na Alemanha após a guerra. Os últimos 3 episódios foram filmados em Marselha, França. A série segue Flash, Dali e Dr. Zarkov trabalhando para o Galactic Bureau of Investigation em 3203. Em um episódio, eles viajam no tempo para Berlim. Em 1953, a série foi distribuída em várias estações nos Estados Unidos e foi lançada como um filme em 1957. Flash Gordon também apareceu em outras mídias, como no filme animado Popeye Meets the Man Who Hated Lauger em 1972. Em 1979, uma série animada chamada Flash Gordon foi produzida pela Filmation, um filme animado para TV intitulado Flash Gordon. The Greatest Adventure of All foi lançado em 1982. A franquia continuou com outras séries animadas, como Defenders of the Earth em 1986 e Flash Gordon em 1996. Em 2007, o canal Sci-Fi exibiu uma série live action de Flash Gordon. Além disso, Flash Gordon também foi adaptado para rádio, revistas em quadrinhos e romances, incluindo os populares Big Little Books. A história do herói espacial conquistou várias gerações e continua sendo uma figura icônica da ficção científica. Muito gratos estamos por chegarem até o final. Não se esqueçam da inscrição e de curtir. Até a próxima curiosidade ou próximo gibi.